Vamos para um vídeo rápido hoje falando sobre a função ou a finalidade da poesia, o que é que serve, para que serve um poeta, né? E quais as suas diretrizes ou as suas decisões ou suas missões, melhor dizendo, tá? Uma palavra. Porque a vocação, e com vocação a gente tem que entender a palavra que vem de vocatio, que é latim, quer dizer chamado, ela está trazendo para nós uma responsabilidade, tá? Tudo o que é que vem de uma vocação, tudo que a gente traz de uma vocação, hoje a gente entende como simplesmente fazer o que eu gosto né, tornar um hobby uma profissão, né? Geralmente a gente entende vocação por isso. Então, eu gosto de fazer um determinado artesanato, por exemplo, e vou então transformar isso na minha vocação, né? Não se trata disso. Vocação também um, não é tipo, minha vocação é viajar, ou minha vocação é, não sei, comer alguma coisa específica, né? Não se trata disso. Então, colocar algumas coisas aqui, né? Já que eu estou trazendo esse tema, qual a vocação do poeta e qual a sua utilidade, né, frente ao todo. Primeiro a gente tem que entender o que é vocação, que está se tratando desse chamado. Esse chamado, quem chama não é qualquer coisa, não é qualquer inclinação, tá? O que precisamos entender quando a gente trata do ser humano como um elemento integral e da concepção clássica do ser humano é que o ser humano ele não é um ser uno, mas sim múltiplo, ou seja, ele é constituído de muitas partes. E para se chegar a uma unidade de propósito, a uma unidade de vontade, ou em uma palavra, para que se chegue a uma unidade do conjunto, né, da sua própria identidade, mas a palavra não é essa, é da sua própria decisão, tá? É necessário se desenvolver então essa harmonização ou essa unificação. Mas não é isso o tema de hoje. O tema de hoje está relacionado com das diversas coisas que chamam, né, a nossa atenção, por exemplo, os instintos que podemos colocar como a fome, né, o sono, né, o instinto de reprodução e esses elementos são uma força que nos chama, né? Nós somos chamados por elas para que nós a saciemos, né? E há outros chamados que nós sentimos. Os chamados, por exemplo, os psicológicos, né? Então, os afetos, todos eles, né? De raiva, de tristeza, de carinho, de afeto, de querer proteger, o instinto de coragem, né? O medo, né? A capacidade de se compadecer dos demais, tudo isso são elementos, são chamados psicológicos. Parece que tira de nós ou puxa a nossa atenção para algo que está em outro plano, né? Nesse caso, o plano psicológico. E há os elementos da alma, né? Os chamados da alma e uma coisa que aí, vamos lá. Os chamados da alma que são chamados da virtude, os chamados para as coisas superiores, os chamados que nos relacionam com os elementos místicos da vida, com a parte divina, com a relação com Deus e com as ideias, tá? Todos esses elementos. Quando eu falo de vocação, eu estou trazendo um chamado da vida, tá? Uma vocação é um chamado que reúne todos esses elementos. Ou seja, eu tenho certas aptidões físicas que são, de certa forma, melhores do que outras. E também tenho certas predisposições psicológicas que são também melhores do que outras ou mais afinadas, mais refinadas do que outras, tá? E para os elementos das ideias também. Eu tenho certas ideias, as quais eu tenho mais afinidade e as quais eu consigo reproduzi-las na minha vida de forma mais perfeita do que outras ideias, tá? Então, no que tange ao desenvolvimento de poesias,
o poeta, ele é um grande criador de imagens sonoras, mas imagens sonoras através da fala, tá? Não são estruturas de arquitetônicas musicais, tá? Mas sim estruturas, vamos dizer assim, que são pisadas, são estruturas as quais nós caminhamos, tá? Então, o poeta, ele é um grande escultor da palavra, um grande escultor do som. E isso é muito notável durante a atividade poética, né? Quem já se dedicou à escrita e pôde perceber como nós escrevemos, né? E como é tirar daqui, colocar ali e tal. E muitas vezes a gente trabalha com metros, né? E rimas e estruturas fixas bem justas, assim como o escultor ele trabalha com um material limitado e precisa te retirar, ele só retira, né, desse material, ele não adiciona. Adicionar ou colar geralmente é exceção, né? Na tradição da escultura, geralmente a gente trabalha sempre retirando de um material maior. Então, o poeta, ele é esse escultor do som. E ele então cria imagens sonoras, imagens que eu posso verbalizar, elementos que eu ao elucidá-los, ao transmiti-los, ao falá-los, vão marcá-lo na nossa mente, como assim, como ferro quente, assim, imagens bem potentes. Isso é muito claro, por exemplo, como a gente vai pegar, quando a gente vai pegar nas poesias que marcam uma série de coisas que nós queremos dizer e às vezes não dizemos, né? Ou seja, quem nunca conhece, nunca ouviu ou não lembra, né, daquela poesia que ficou tão batida, né, de Gonçalves Dias, né, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá e tal, 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 tal. Porque ele conseguiu sintetizar em poucas palavras elementos que são próximos, né, a nós. Enfim, e isso vale para outros grandes poetas, né? Tem Camões que e vai trazendo uma série de imagens para todas as coisas, é coisa incrível, né? Parece que sempre tem mais, né, uma fonte inesgotável, né, de imagens. Então, assim, dentre as habilidades do poeta, a sua grande força, a sua grande vocação, o seu grande poder é esse de gerar imagens que são sintetizadas através da palavra, as quais eu posso contar uma história, transmitir um ensinamento e gravá-los em uma forma bela. Tá? Então, a grande habilidade do poeta é essa de escultor sonoro. E a sua grande vocação está relacionada com pegar essa escultura e transformá-la em símbolos. E esses símbolos, eles indicam outras coisas, tá? O símbolo, eu já vou explicar do que se trata, mas antes eu vou dizer o seguinte: o símbolo ele também encarna a ideia de beleza, e beleza é o que estamos tratando no Clube do Livro, tá? E vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, caso tenha interesse, ou quiser alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar uma mensagem também para nós, para a gente tirar essa dúvida, tá? Então, o Clube do Livro está tratando sobre Plotino e sobre a sua concepção de beleza, como ele enxerga como um elemento que não é simplesmente um fenômeno, mas sim uma força da natureza. E assim também a gente está discutindo isso aqui nesse exato instante. Então, ao trabalhar um símbolo, o que é que um poeta faz? Ele transforma aquele elemento, não é que ele transforma, mas ele conecta, melhor dizendo, porque muitas vezes ele não precisa fazer nada, ele simplesmente pega o elemento e faz a sua conexão, a sua ligação, o seu paralelo com com algo que já é um símbolo universal, um símbolo da cultura, por exemplo, ocidental, oriental,
de todos os tempos, né? Então, vou pegar só um trechinho aqui dos Lusíadas, que está aqui na minha mão, logo do começo mesmo, do primeiro conjunto aqui, da primeira oitava, né? É, um minutinho. Não é aqui na primeira oitava não, mas é pronto, na terceira oitava aqui, onde ele está falando das grandes navegações realizadas pelos portugueses, né? Em especial aqui ele vai tratar de Vasco da Gama e do caminho para as Índias, que é encontrado nessa grande jornada, né? E aí ele fala o seguinte: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. E aqui, né, tem algumas questões que estão relacionadas com toda a história de Portugal, mas também com a própria história do Ocidente, né? Então ele fala aqui do sábio grego e do troiano. Quem foram os sábios gregos e o troiano que fizeram grandes navegações? Ulisses e Enéas, tá? Então ele está falando disso, da Odisseia e da Eneida. Ele está se conectando com a tradição ao colocar isso. Ainda que ele esteja colocando que essas grandes navegações portuguesas superaram essas que são essas, né? Por dois fatores. Primeiro, por serem maiores, né, em maior proporção, e outras porque ele vai dizer, né, ele deixa implícito, né, ou explícito, enfim, depende da como a gente consiga ler, né, ele deixa implícito, assim, ele diz que essas navegações foram apenas mitológicas, enquanto essa portuguesa ela realmente aconteceu, tá? E claro, né, ele coloca isso mais como para enobrecer, né, o valor de Portugal. E há também uma tendência nessa época, né, da Renascença de valorizar, né, os elementos nacionais, né, em alguma medida. E começa a se criar uma certa identidade, né, em algumas regiões, e começa a se ter então as línguas, né, românicas começam a ter sua forma final, né? Então vai se surgindo, né, o italiano já um pouco mais cedo, né, o francês também, e por último o português. Ele é mais a última língua a se formalizar, né? Enfim, daí então, o seguinte, apesar dele, aí ele fala também depois de Alexandre e de Trajano, que foram dois grandes generais gregos, né? Alexandre Magno e Trajano, que foi o romano, na verdade. Então, e daí ele faz o quê? Ele faz uma conexão mitológica e histórica de Portugal, opa, quase que o negócio cai aqui, de Portugal com esses elementos históricos e mitológicos, tá? Então, assim, o que ele está querendo dizer? Essa façanha de Portugal, ela tem um mérito histórico e um mérito mitológico. Ela ultrapassa a simples história factual e entra no campo mitológico, tá? Então a grande vocação do poeta, tá? Entre tantas outras, tá? Ele faz muitas outras coisas, mas a grande vocação do poeta é essa, tá? De transformar eventos ou situações ou ações ou sentimentos em símbolos que são indeléveis, símbolos imortais. Ele não diria nem transformar, como eu falei mais cedo, né? Mas sim de conectar, fazer a relação, de encontrar o caminho, conectar a chave. Eu falei do símbolo mais cedo, né? E o símbolo ele vem de um objeto grego ao qual cada um possui uma parte, né? Como esses corações que a gente vê hoje vendendo, né? De
pessoas apaixonadas e tal. Acho que nem sei se hoje tem mais, né? Mas você partia em duas partes, cada um ficava com uma metade. Então, o símbolo vem de um objeto assim. Ou seja, cada um tem uma parte. Isso é a prova de uma amizade, tá? Então, quando se trata da leitura de um símbolo, da leitura de um mito, é como se tivesse o símbolo tivesse uma parte da chave, mas você tivesse que levar a outra para poder ter acesso àquela verdade. Se você vai sem uma chave, se você vai sem uma parte daquilo que você está de conhecimento, né, de entendimento, você também não tem acesso à outra parte. Cada um dá um pedaço, então se completa a comunicação, se faz a comunicação. Então o poeta, ele é, em última instância, um grande comunicador, um comunicador simbólico, um transmissor de sabedoria através dos símbolos, através das imagens, através dos sentimentos. Tá? Então é uma criação um seu maior grau, porque consegue trazer e sintetizar em uma única construção, vamos dizer assim, essa gama de significados mitológico, simbólico, psicológico, sentimental, afetivo e concreto, através das métricas e da técnica da criação do verso. Tá? Então, o vídeo de hoje vai ser rapidinho, vai ficar por aqui mesmo. E nos vemos depois, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário se algo não ficou claro, uma pergunta, algo do tipo. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, essas coisas todas e até mais.